Quem está chegando para essa conversa é o médico veterinário Rafael Silva de Souza. Rafael, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia à equipe do jornal, da Nova Brasil FM. Rafael, muito obrigada pela sua participação. Olha, a gente sabe que muitos brasilienses têm pelo menos, mas vários animais de estimação em casa. Tem gente que tem 2, 3. E nesse período de calor, a gente tem a hipertermia, trava-línguas aqui, também nos cachorros e nos gatos. Explica um pouquinho dessa situação. Pois é, porque os cães e os gatos, eles não suam, né? Eles perdem o excesso de calor pela respiração. E o clima abafado, seco, né, atrapalha bastante, né, essa troca de calor, causando a hipertermia, né, o excesso de temperatura corporal nos pés. Tá. E aí, quais que são os sintomas, né, os sinais de que esse cão ou esse gato pode estar, de fato, com o corpo superaquecido? Naturalmente, né, a respiração ofegante, né, a prostração intensa, né, não consegue ficar em pé, não consegue se locomover, e pode causar também o excesso de temperatura corporal, pode causar crises convulsivas e, né, em último estágio, né, o colapso, né, infelizmente o óbito desses pets. Doutor Rafael, eu queria te perguntar também em relação aos passeios com esses animais, as patinhas dos cachorros principalmente. Quais cuidados que a gente pode ter? Qual é o melhor horário para sair? Tem aqueles sapatinhos, né, que as pessoas colocam, eles adiantam, eles servem para alguma coisa? Como é que é isso? Nós temos que tomar um cuidado redobrado, né, com os coxins, né, que são aquelas almofadinhas que ficam embaixo da patinha dos cães, né, principalmente são os cães, né, que a gente leva de forma mais costumeira para poder passear. Então, o horário, né, o período do dia é aquele mesmo preconizado para as crianças, né, para os bebês. Então, antes das 10 horas da manhã e depois das 4, 5 horas da tarde, né, evitar esse período de 10 até 4 horas da tarde, que a incidência solar é maior, né, o tempo está mais abafado. Então, o asfalto fica mais quente, né, podendo causar queimaduras, né, nessa região. Os sapatinhos, eu não vejo ele tanto como uma proteção, tá? Porque ele não tem uma proteção isolante térmica. Ele é mais para... Tem alguns pacientes, né, alguns pets que não gostam alguns tutores não gostam da sujeira do passeio, aí usam o sapatinho. E tem alguns pacientes, né, alguns pets que têm problemas ortopédicos e não podem ficar escorregando. Então, o sapatinho é mais para essa finalidade. Entendi. Agora, como isolante térmico, ele não funciona. Doutor Rafael, aqui em Brasília, até mesmo por conta dos apartamentos, muitas pessoas têm Shih Tzu e Pug, por exemplo, aqueles cachorros braquicefálicos, né, que têm uma tendência a uma dificuldade maior de respiração. Qual cuidado que tem que ter principalmente com esses cachorros aqui no Distrito Federal, com essas raças? Pois é, né, nós temos bastante Shih Tzus, Pugs, Bulldogs, então nem se fala, né, principalmente o Bulldog francês. Então, essas raças, né, elas são braquicefálicas, elas têm uma dificuldade anatômica, né, de respirar. Eles fazem um esforço respiratório maior do que o normal, né, se a gente for comparar com aquelas raças que têm um focinho alongado. Então, nós precisamos umidificar bastante o ambiente, né, usar os aparelhos, os equipamentos umidificadores, ventiladores, ar-condicionados, controlar o peso, né, dessas raças, porque o excesso de gordura corporal pode ficar localizada, né, aderida aos brônquios, à traqueia. Então, isso aumenta ainda mais a dificuldade, né, pode ficar na região do diafragma, né, que é o músculo da respiração. Então, controle de peso, umidificar o ar, resfriar o ar com ar-condicionado, ventilar o ambiente, né, com os ventiladores.
são fundamentais para essas raças, né? Muito bom. A gente está conversando ao vivo com o Dr. Rafael de Silva Souza, ele que é médico veterinário, está ajudando a gente a entender os riscos que são oferecidos aí para os nossos pets nesse período de calor e o que a gente pode fazer para ajudá-los. Doutor, duas perguntas. Primeiro, a tosa seria indicada nesse período ou às vezes querendo ajudar, a pessoa vai lá, tosa demais o animal e acaba atrapalhando? Não, a tosa com certeza colabora, né, para poder fazer o controle da temperatura dos pets, né? Ela pode ser feita assim. Tá. E a outra pergunta é com relação aos alimentos, que muitas vezes a gente tenta dar ali, talvez geladinhos para aliviar. Quais são as frutas que são mais recomendáveis? Tem algumas que a gente pode às vezes oferecer para o cão, mas que são nocivas, né? Então, qual que seria a dica de quais frutas ou, enfim, como prepará-las para oferecer de forma mais geladinha, mais refrescante para os bichos? As frutas que a gente precisa evitar, né, para os pets são a carambola e a uva, né? Qualquer tipo de uva. Elas possuem compostos, né, que podem causar alteração renal, né, lesão renal. Uhum. Então, as outras frutas, né, antes existia um mito, né, que as frutas ácidas, as frutas cítricas, poderiam causar gastrite, lesão na boquinha dos pets, mas elas podem ser oferecidas. Claro que cada pet vai ter uma particularidade. Por exemplo, os pets diabéticos, a gente tem que tomar cuidado com o açúcar dessas frutas, né, para que eles não descontrolem a diabetes desse paciente, né? Pets obesos, a gente também tem que maneirar bastante na oferta dessas frutas. Mas, de modo geral, né, elas podem ser oferecidas, né, excetuando a carambola e a uva, e podem ser feitas na forma de picolé, pode bater no liquidificador com água, com as pedrinhas de gelo, colocar nas forminhas de gelo, né, e fazer cubos de gelo com sabor, né, das frutas, né, com esse suco. Então, existem algumas maneiras de preparar. Podem ser oferecidas in natura também, né, só resfriadas na geladeira, que eles aceitam bem. Muito bem. Dr. Rafael Silva de Souza, médico veterinário, muito obrigada pela entrevista, pela conversa hoje. Até a próxima. Seja sempre bem-vindo ao Nova Brasil. Até a próxima, pessoal. Eu que agradeço pelo espaço.